cada blocagem há as nossas mães com um lanche partilhado aqui no nosso salão. E não se esqueçam então de trazer as vossas mães e convidar o que vocês quiserem e trazerem algo para partilhar então o nosso lanche. É sábado às 15 horas. Depois, mais detalhes, vocês procurem ir manzando. Ok? Tirando isso, nós temos no próximo domingo, então, a EBD normal às 10 da manhã, o nosso grupo às 11, e temos sempre à quinta-feira a nossa reunião de oração específica online. O nosso link é ser disponibilizado na página da igreja ou então no WhatsApp dos partilheiros. Ou quem estiver mesmo de manzando pode partilhar o que precisar do livro. Vamos então dar início ao nosso culto e vamos ouvir o instrumental pela irmã, enquanto nós vamos ofertar o nosso euro semanal para o cérebro. Vamos fazer então, enquanto você para não nos habituar aos olhos, enquanto vamos começar a
14 a 21. E diz assim a palavra do Senhor: o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso, daqui por diante, ainda conhecemos segundo a carne, e ainda criamos conhecido de Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Eu disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. E só que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós exortasse, rogando-nos, pois, no Cristo, que nos temos feitos por Deus. Deus não seu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Comigo é o hino que vamos entoar quando fazemos o levantamento das nossas ofertas e dízimos. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. O Salmo 121, nos versículos 32 diz: leve os olhos para os montes, e onde virá o socorro?
acentuar, antes de ouvir o pastor, o meu olhar a ti, Deus. Bom dia, irmãos. Sei que alguns vão ficar bem felizes hoje, me levei a camisa vermelha, né? Vão lá, então, mas é só a camisa, continua sendo azul e branco. Não tem jeito. Gente, hoje é culto de ceia. Que coisa maravilhosa nós refletimos quando olhamos para a mesa. Eu confesso que, como eu sempre digo, todo primeiro domingo aqui é um desafio. Mas hoje também costuma-se dizer que é dia das mães e tal, mas eu quero falar sobre a festa da família. Eu não sei se os irmãos sabem, mas a ceia, a Páscoa, tem que ser considerada por nós a festa da família. E é isso que eu vou tentar, na reflexão dessa manhã, mostrar para os irmãos. Vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 26, do versículo 17 ao versículo 30. Nós vamos estar refletindo sobre a festa da família. E eu vou tentar responder 3 perguntas que eu me fiz. O que é a ceia? Por que nós a celebramos? E quem é que deve participar da ceia?
tentar responder essas 3 perguntas dentro daquilo que nós vamos estar refletindo. Prometo falar apenas 2 horas, tá bem? Vamos lá, o texto. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E, enquanto comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas há daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houver nascido. E, respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu disseste. Enquanto comia, Jesus tomou o pão, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e tendo dado graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos lá. Paizinho, nós estamos diante da tua palavra. Nós estamos celebrando a Ti, celebrando, Senhor, a nova vida que brotou de Ti. E nós pedimos que o Espírito Santo ele nos esclareça, que nós possamos perceber o que nós estamos fazendo, a nossa motivação, o nosso interesse em participar da mesa. Pedimos também que tu aceites o nosso culto, que tu aceites a nossa adoração. Ilumina-nos para percebermos a tua vontade na nossa vida. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 3 perguntas. O que é a ceia? Por que nós a celebramos? E quem deve participar dela? Essas perguntas são muito importantes para esse momento. Essa é a celebração que nós fazemos, que tem como pano de fundo a Páscoa que foi celebrada pelos judeus lá no Egito, quando eles eram escravos, quando Deus foi trazer a última, que é chamada a última praga para os egípcios. Foi a instituição da Páscoa. Nós vemos isso em Êxodo, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 28. Então eu quero pensar e refletir sobre a ceia a partir do contexto dela. Hoje nós não vamos esmiuçar o texto, nós vamos pensar no contexto mais alargado, que vai nos levar então de volta até o livro do Êxodo, para poder falar que nós estamos celebrando a festa da família. Né? Porque ali nós aprendemos que a Páscoa é uma celebração, primeiro, instituída por Deus. E para que acontecesse a celebração, o povo teria que sacrificar um cordeiro sem mácula, sem mancha, um cordeiro perfeito. Vejam que coisa magnífica.
Deus diz: tem que ter um cordeiro para a celebração da Páscoa. Jesus começa o seu ministério, vai andando, e seu primo, João Batista, olha para ele e diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29 e João 1:36, Evangelho de João, não João Batista. Então, nessa celebração, nós estamos anunciando, nós estamos dizendo que Jesus é o nosso Cordeiro e que Ele foi sacrificado por nós para que nós fôssemos libertos da nossa escravidão. Então Ele é o nosso Cordeiro pascal. Ele é a nossa Páscoa, conforme 1 Coríntios, quando viu o texto que eu tenho Coríntios, eu fiquei: será que eu vou me copiar? Mas não, graças a Deus que não. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim: alipai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Vejam, Ele é a nossa Páscoa. Essa é a mesma ideia de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Nós celebramos o fim da escravidão. Celebramos a vida e a substituição, pois como lá no livro do Êxodo, o sangue do Cordeiro, que foi aspergido sobre os umbrais da porta, ele protegeu os primogênitos para que eles não morressem, os primogênitos dos israelitas. O sangue de Cristo nos salva e nos protege, concedendo-nos vida. Então vamos, dito isto, vamos às respostas às 3 perguntas. O que é a ceia? Primeira resposta: ceia é a festa da nossa libertação. O pano de fundo da ceia, da Páscoa, é a escravidão. O povo de Israel estava cativo no Egito. E Jesus, quando instituiu a ceia, o povo também estava cativo. Não sei se lembram disso, mas o povo estava dominado pelo Império Romano, era escravo do Império Romano. Entretanto, há uma escravidão muito pior, que a Bíblia diz, que é a escravidão do pecado. E aí a Escritura afirma que todos nós, indistintamente, somos pecadores. Todos nós somos escravos do pecado. Romanos 3:23, o apóstolo Paulo diz assim: todos os pecados e destituídos estão na glória de Deus. Não existe um sequer que não seja pecador. Até mesmo aquele menino, quando foi batizado lá no Brasil, não sei se eu já contei essa história para os irmãos. Teve um garoto que foi batizado no Brasil, e no Brasil, quando você vai batizar, tem que dar o testemunho, né? Vai lá na frente. Aí quando chegou a ver aquele menino novo, um júnior novo, o pastor virou para ele e disse: meu filho, por que você quer batizar? E o menino virou para o pastor e disse assim: porque o senhor é bom. O pastor: não, eu sou bom mesmo, eu não tenho problema nenhum. Rapaz, você não entendeu nada. Então às vezes nós pensamos que nós somos bons, que nós somos amigos. Não, todos nós somos maus, todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da graça de Deus. Todos nós somos escravos do pecado. E a consequência dessa escravidão, a consequência do pecado é a morte. A paga final do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte, diz Paulo no Romanos capítulo 6, versículo 23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Em Cristo, a vida. Veja, o Senhor Jesus, quando Ele está falando para os líderes de Israel, aí nós confundimos muito esse texto, que aí nós pegamos o texto fora do contexto.
lá em João 10:10, Jesus está debatendo com os líderes religiosos de Israel e diz que aqueles líderes, eles são falsos líderes. Ele diz que aqueles líderes são mercenários. E aí Jesus diz assim, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Ele está falando primeiramente para os líderes de Israel. Lógico que nós utilizamos isso, fazemos uma analogia com o diabo. Mas o texto primeiramente é para os líderes de Israel. Aí ele diz, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida está em Jesus. E ele diz também, no capítulo 5, do Evangelho de João, no versículo 24, nós vamos encontrar essa palavra tão bonita do Senhor Jesus, que diz, na verdade vos digo, e quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então nós somos libertos. Então a ceia, ela é a festa da libertação. E nós afirmamos que as pessoas que Cristo Jesus, Ele nos salvou, que Ele morreu em nosso lugar, que nós temos vida através dele. Nós estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados, e Ele nos vivificou. Apóstolo Paulo escreve isso, e como nós estamos refletindo na carta de Paulo aos Filipenses, aos Efésios, desculpem, nós já vimos isso, mas vale a pena recordar, Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ele diz que Ele nos deu vida. Quando ele escreve também a Colossenses, capítulo 2, versículo 13, nós encontramos o seguinte: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então nós estamos celebrando a vida, nós estamos celebrando a nossa libertação. Ceia é a festa da vida, da liberdade, da vitória sobre a morte. Mas essa celebração, ela só acontece porque Cristo Jesus nos libertou. Porque Ele nos concedeu a sua liberdade. Um texto que os meus conterrâneos brasileiros têm utilizado muito, fora do contexto, porque estão utilizando esse texto numa realidade política, e o que Jesus diz não tem nada a ver com a realidade política. Ele diz, se o Filho pois vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Jesus a liberdade. Então a primeira resposta é, a ceia é a festa daqueles que foram libertos por Jesus Cristo. O que é a ceia? Segunda pergunta, quem deve? Por que celebramos a ceia? Nós celebramos a ceia porque obedecemos ao Senhor nosso Deus. Ceia é ato de obediência. Veja, é a celebração da vida, celebração da nossa liberdade, mas nós a celebramos em atitude de reverência e obediência ao Senhor. Celebramos em ato testemunhal, aí agora, plagiando um grande amigo meu, pastor, que às vezes queria falar umas coisas bonitas, ele dizia assim, em ato querigmático. Uma vez eu queria para ele assim, pastor, sabe, tua congregação, o povo sabe o que quer dizer isso? Não, Marcos, mas é o tempo. Eu disse, não, fala feijão com arroz. Nós celebramos em ato de proclamação, em ato de mensagem, porque querigma é proclamar, é anunciar a graça de Jesus. Então, celebramos proclamando que o que Deus fez por nós e em nós. E quando nós lemos a narrativa de Mateus, as palavras de Jesus
não são uma sugestão, elas aparecem no imperativo, elas são ordem para que celebremos esse momento tão importante e marcante da história. Quando nós voltamos ao Êxodo, e eu disse que nós íamos olhar o pano de fundo da ceia, que é o Êxodo, nós vemos que a ceia é ato de culto. Vejam mesmo, capítulo 12, versículo 26 e 27, nós encontramos o seguinte, e aí nós vamos ver que culto é esse. E acontecerá que, quando os vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Então direis, esse é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Então é um ato de culto, mas um culto pedagógico. Ele é ensino. Digamos que ele é aquilo que acontece aqui. A ceia, a Páscoa, ela é a projeção, o PowerPoint de Deus. Quando nós olhamos para a mesa, essa ilustração diz aquilo que ele fez. E vejam que aí a nossa Páscoa, a nossa ceia, esse culto que proclama, esse culto que ensina que Cristo Jesus morreu por nós, que Ele nos libertou da escravidão do pecado e que os nossos pecados, por causa do seu sacrifício, foram perdoados. E nós fazemos essa celebração em obediência ao que o Senhor determinou. Mas quando nós celebramos esse culto, nós também proclamamos a mensagem do Senhor Jesus. Paulo, quando escreve sobre a ceia, no capítulo 11, versículo 26 de 1 Coríntios, ele diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então é uma proclamação, é a proclamação do Evangelho, em obediência ao Senhor. Trazemos à memória o que Ele fez por nós, recordamos que Deus é misericordioso e é justamente por causa da sua misericórdia que nós não somos consumidos. O profeta chorão, só em lembrar que tem um profeta que é chorão, e me dá uma agonia quando penso nisso, que era para ser meu nome. Graças a Deus, meu pai teve bom senso disso para não colocar o nome de Jeremias. Todo mundo lá em casa começou com ele. Porque eu nasci chorando muito, ele queria colocar Jeremias. Mas parece que a mamãe falou com ele, ele teve consciência e disse: não, vai ser Marcos. Ufa! Mas Jeremias, nos seus lamentos, ele diz assim: quero trazer a memória que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Lamentação 3, 21 a 24. Então nós estamos anunciando que Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Nós estamos dizendo que a morte foi vencida. Nós estamos fazendo essa celebração porque é um mandamento de Deus para nós. E por último, a última pergunta: quem deve participar da ceia? Talvez eu vá chocar alguns do que eu vou dizer.
Mas como eu estou chegando aos 60 anos, eu já tenho um pouco de liberdade de dizer algumas coisas. Né? Esqueci de ligar o microfone, se ninguém estava ouvindo, eu começo de novo. A ceia deve ser celebrada pela família de Deus. Não deixa eu começar chocando para depois explicar. Eu não defendo que deve tomar ceia só quem é batizado. Deve tomar ceia quem é de Jesus, quem tomou uma decisão ao lado de Jesus. Essa é a minha posição. Eu sei que tem muita gente que discorda, mas como ela é a nossa Páscoa, no Israel antigo, os filhos também participavam desse momento. Mas vamos lá, o que é a família de Deus? Então, primeiro, não é qualquer pessoa que pode participar da ceia. Não é isso que eu estou dizendo. É preciso fazer parte da família de Deus. É preciso ser filho de Deus. A ceia, a nossa Páscoa, tal qual a Páscoa do Êxodo, é a festa da família. Por isso que eu disse que hoje é o culto da família. Nós devemos estar reunidos como família. A família é o povo de Deus. E só pode participar quem fizer parte da família do Senhor. Vejam, Êxodo capítulo 2, versículo 3, capítulo 12, versículo 3 e 4. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então tome um só, com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para cada cordeiro. Se tiver alguém que seja muito glutão, tem que ser 2. Conforme a fome de cada um, tem gente que come mais. Mas vejam, diz que é para a família. É a festa da família. É a festa da comunhão. Ele diz: a família é muito pequena, junte-se com o seu vizinho, porque esse vizinho é família, é povo de Deus. Então é a festa da comunhão, da comunidade. Festa que demonstra que todos nós somos um. Então quem deve participar? Todo aquele que é filho de Deus, ou seja, todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ah, todos são filhos de Deus. Mentira. Nem todos são filhos de Deus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que filhos de Deus são aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É isso que diz a Escritura. Pode e deve participar então da ceia aquele que foi liberto por Cristo, aquele que foi adotado por Deus. Romanos capítulo 8. Eu quero que os irmãos vejam que não sou eu que estou falando. Romanos 8, 15 diz: porque não recebestes o espírito da escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito da adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Nós somos adotados por Deus. Então participa da ceia a pessoa que compreende a dimensão da encarnação, ou seja, do fato de Jesus ter vindo a esse mundo, ter morrido, ter sido feito sacrifício por nós, ter sido morto, sepultado e ter ressuscitado. Quem acredita, entende isso, e quem entregou a sua vida a Jesus, faz parte da igreja. Esse pode participar da ceia dentro da minha perspectiva. Por que nós hoje pedimos o batismo? Porque naquela época do Novo
Testamento, a pessoa aceitava Jesus e imediatamente era batizada, como ato de testemunho. Hoje não, nós dizemos que a pessoa tem que ir para uma classe, passa 3 meses, 4 meses, para ver se ela se tornou apta para se tornar membro da igreja. Aí nós exigimos muita coisa. Mas antes da pessoa se tornar membro da igreja, ela pode ofertar, ela pode dizimar, ela pode tudo isso, mas não pode tomar ceia. Então, eu particularmente discordo, é meu ponto de vista. Se os irmãos não aceitam, eu respeito, mas é isso que eu entendo. E veja, Paulo também vai dizer que quem toma sem discernir, sem compreender, toma e bebe para si condenação. Cabe-nos ensinar e explicar. Se a pessoa fizer indignamente, é problema dela. Ela vai estar prestando conta com Deus, não é comigo nem com os irmãos. Então a ceia, ela deve ser celebrada pela família reunida, como igreja, como nós estamos aqui, juntos em comunhão, como nós estamos aqui. Espero que ninguém esteja brigado com o outro. Nós todos possamos estar em comunhão, sendo um, não é? Juntos, celebrando a vida e o perdão de Deus. Deixem-me concluir para passarmos para a ministração da ceia. Vou falar o tema da canção do João Pires. A mesa já está posta. Mas a família está reunida. Reunida para celebrar e recordar a nossa libertação. Reunida para que juntos possamos dizer que somos filhos de Deus, que somos povo de Deus, para que juntos possamos dizer, nós somos uma grande família, e não é aquele problema que tinha lá no Brasil. A grande família é o povo de Deus, porque nós fomos adotados pelo Senhor Jesus. Celebrar esse momento é afirmar que estamos livres, que fomos libertos em Cristo Jesus. Celebrar esse momento é afirmar que nós obedecemos o Senhor e fazemos o que Ele determinou. Celebrar esse momento é afirmar que somos família e que essa celebração é a celebração do amor, da graça, da misericórdia de Deus. Amém? Vou chamar o Cláudio aqui à frente, para que ele nos ajude. Enquanto o Cláudio vem, e eu vou para ali, os irmãos foram visitar a irmã Lucília Ferreira, ela manda saudações à igreja. E hoje, quando eu cheguei, e quase não chego, porque o trânsito e a chuva estavam complicados do lado do Coimbra, e os peregrinos também, e parece que hoje todo mundo decidiu andar 50 na estrada, estava complicado. O Josinaldo manda saudações, disse que está com saudade, está lutando para voltar para Portugal, tá bom? Saudações desde o Recife para os irmãos. Só dizer, dentro de uma família, acho que são brasileiros, meus conterrâneos, a ceia aqui é com vinho mesmo. Então você pode tomar, é vinho, não fiquem assustados, porque o pessoal às vezes não sabe que é vinho, aí começa a piscina, começa a brisar. O texto diz que o Senhor Jesus ele tomou o pão, partiu, deu graças, ele pegou o vinho, pegou o cálice, do mesmo modo, agradeceu. Então, nós vamos orar pelos elementos, os bombeiros já disseram que está na hora de terminar, mas eles vão esperar um pouco para nos expulsar. Nós vamos orar pelos elementos com o Cláudio, depois vamos estar cantando hino. Venham à mesa, tá vendo? A mesa já está posta, então venham à mesa. Nem mais. O Cláudio vai estar então depois desse tempo. Vamos orar. Pai, amado, obrigado por estar aqui, tocar nas vagas. Obrigado por essa Senhor Jesus, Senhor. E nesse momento, Pai, que nós podemos dizer o teu serviço que fizeste por nós, Pai. Por provar a condenação que fizeste de nós, Senhor. E toda a tua misericórdia nos deste essa vida inteira. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pelo sacrifício,
todos os dias lembrarmos de Ti, Pai, sabemos exatamente gratos para Te louvarmos todos os dias, como queres Ti, Pai. E é o que queremos agradecer, Pai, e lembrar sempre este momento, da Tua glória e da Tua glória. Para Ti, Senhor, seja só com o nome do Filho amado, peço e agradeço. Amém. Vamos então cantar o hino que é o Senhor. Ele partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, este é o meu corpo. Recordando o sacrifício de Jesus, recordando que nós somos família, que nós somos filhos de Deus. E em memória
memória e em obediência ao Senhor. Vamos. E o texto segue dizendo que ele tomou o cálice, ele deu graças e disse: bebei dele todos. Recordando que foi através do sacrifício de Jesus, do seu sangue derramado, que nós recebemos vida, que nós recebemos o perdão, que nós somos justificados. Por isso, cheios de esperança, ele diz que vai celebrar conosco. Por sermos família dele, irmãos e cordeiros de Deus, em obediência e em memória de Jesus, bebamos o cálice. Vamos cantar de novo bem na mesa?
nos comprastes e nos salvastes, tu nos fizestes teu povo e nos adotastes como teus filhos. E nós somos gratos por isso. Que o teu amor, a tua graça, a comunhão e a consolação do Deus Trino seja com esta igreja e com o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre.